Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, que é um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Nós hoje traremos um tema que é como criar uma startup. Tivemos um programa anterior de criando uma startup com uma experiência do Rodrigo Miranda e participou daquele programa Melquisedeque Macedo. E hoje nós continuaremos neste tema, mas falando mais da parte técnica dos riscos e também das oportunidades de se criar uma startup. Os desafios são enormes. Startups, elas, um percentual muito alto, ela acaba morrendo antes de existir de fato e ser aplicada ao mercado, mas é um negócio promissor, é um negócio que muitos acabam investindo, participando e criando para resolver dores, as chamadas dores do consumidor, de alguma empresa, de algum mercado específico, e isso traz hoje um ecossistema a nível mundial e aqui no Brasil também, que é um ecossistema que dá todo apoio para esses investimentos, também tecnologia e pessoas dedicadas a esse ramo. Nós estamos aqui então, hoje, mais uma vez, com o Melquisedeque Macedo, né? É um especialista nessa área. Eu vou aqui tomar liberdade, Melqui, e não vou resumir muito o seu currículo, não. Eu vou dar uma Sem lida problemas. nele aqui, porque ele é extenso. Então, assim, é formado em comércio exterior, com MBA em gestão da inovação, pós-graduação em gestão de projetos e mestre em engenharia de produção e sistemas, mais de 10 anos de experiência em inovação e estratégia e corporativa, tendo trabalhado com grandes empresas como Renner, Natura, consultorias e aceleradoras também. Atua como mentor de startups, tendo apoiado mais de 200 delas diretamente, desde a etapa de ideação, e ele vai falar para nós o que é ideação, a escala, e também conselheiro de empresas. Então está aqui conosco, Melquisedeque, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço a oportunidade, é um prazer, é um tema apaixonante pessoalmente e certamente compartilhar o conhecimento, experiências aqui vai ser bem gratificante. Ótimo. Nós poderíamos então já iniciar, Melqui, Claro. perguntando a você o que seria assim, por que esse termo startup se aplica a pequenos negócios também? Que diferença tem de uma startup para um negócio comum, normal, que já existia, né, desde sempre na vida do ser humano? Qual a diferença? Muito Por bom. que startup? Por que essa inovação? Ou é apenas um apelido para ficar, vamos dizer assim, inovador? Uhum. É bom, é uma terminologia, né, em inglês, startup. Nós podemos abrasileirar aqui chamando de negócios inovadores. Ah, e ele nasceu no movimento mais ou menos 20 anos atrás, apesar de negócios inovadores sempre existirem, mas com o boom da tecnologia nos últimos 30 anos, nós vemos que os negócios começaram a ter tecnologia como base. Antigamente nós tínhamos negócios tradicionais, onde a base eram os sistemas gerenciais e outras formas. Agora, com a capacidade da tecnologia estar mais democrática, isso é importante pontuar, Aníbal, ela está chegando agora no povo, né, de uma forma mais barata, mais fácil. Com isso, as pessoas então estão usando a tecnologia como meio para gerar os seus novos modelos de negócio. O que difere de negócios tradicionais é justamente isso. Negócios tradicionais, nós podemos aqui dizer uma padaria, uma mercearia, uma consultoria, são negócios onde você precisa da força humana, você precisa de recursos que não são, como nós dizemos, escaláveis. Então, até um exemplo que eu Ok. sempre trago você tem um negócio onde para eu vender um X eu preciso de uma força de trabalho de 10 pessoas. Para eu vender 2 vezes aquele negócio, talvez eu tenha que ampliar a equipe vezes 2 também.
Então veja que eu aumento, tento escalar, mas eu também escalo os custos. Com a tecnologia, aí foi o grande diferencial dos negócios inovadores, eu consigo ter grande escala, mas agora com o meu custo ainda reduzido. E isso, normalmente e especialmente, pode gerar um múltiplo financeiro muito alto para aquele negócio. É certamente, além disso, outros benefícios, como, por exemplo, a melhoria na coleta de dados, na Exato. análise do negócio, no controle do negócio e por aí vai. É isso mesmo, são negócios que na sua essência conseguem ser mais analíticos. E hoje, com posse de dados e informações, você toma decisões melhores e você pode ter negócios ainda mais com sucesso, né. Tá. É assim, nós poderíamos afirmar que a tecnologia substitui pessoas? De forma alguma. Tá, Se nós isso é olharmos as importante. Eu fiz exatamente. essa pergunta aqui, Mel, que você te interrompendo, de propósito, porque às vezes é uma preocupação de muitos, né? Alguém está nos acompanhando, nos assistindo, e ele diz assim: "Mas espera aí, a tecnologia então ele falou que vai acelerar a venda com o mesmo grupo de pessoas". Explica para nós. Muito bom. Esse é até um mito, né, Aníbal, que as pessoas trazem e nós estamos vivendo isso, acho que cabe aqui um recorte, as pessoas pensando: "Mas então a tecnologia vai tirar os empregos? Vai acabar a criatividade Inteligência humana?" artificial? Exato, a inteligência artificial vai exterminar a humanidade nesse sentido? Não, de forma alguma. Ela vem para ser um potencializador da criatividade humana. A tecnologia substitui sim processos repetitivos e coisas que a pessoa não precisa pensar de alguma forma. Por isso que nós falamos nesse sentido, então a tecnologia ela consegue escalar aquilo que é repetitivo, que pode ser automatizado. E aí vem o humano e ele gerencia, ele analisa aquilo e traz o toque, humano da coisa. Então são coisas que quando juntados ou quando juntas fazem um potencial extraordinário. Maravilha. Vamos lá. Assim, nós não queremos aqui ser técnicos. Esse programa é um bate-papo, né, principalmente falando de experiências práticas, aplicáveis, trazendo para aquele que está nos acompanhando, o conhecimento daquilo que é o tema. O nosso tema aqui é criando ou como criar uma startup, mas, quais são as fases? Ele vai criar uma startup, ele quer criar uma startup, ele percebeu uma oportunidade, uma dor a ser resolvida, e ele diz: "Eu quero iniciar". Quais são as fases, assim, sem tecnicamente, explorar cada uma delas, mas como que ele pode, explorar o negócio, iniciar? Ótimo. Hoje nós estamos num ambiente bem maduro, então não podemos dizer que temos uma receita pronta, porque isso não existe para nenhum negócio. Mas nós temos um passo a passo, Aníbal, que é muito importante e muito utilizado. Tudo começa numa startup, e aqui eu trago um outro diferencial, por um problema. Enquanto no passado, e você é um empreendedor, né, assim, com muito sucesso de décadas, onde nós nascemos de uma grande ideia, não, eu acho que eu tenho uma solução aqui para essa situação no meu município. Hoje, nós começamos por um problema. Você analisa com profundidade um problema, com dados, entrevistando pessoas, entendendo hábitos daquele problema, e a partir daquele problema você pode ter uma ideia. E aí, pois não. Assim, só para ilustrar para quem está nos acompanhando, eh, por exemplo, o Uber Muito bom. resolveu um problema? Interessante. O Uber Tinha o problema? é uma startup que nasceu justamente disso, de um problema. Até o próprio fundador, essa foi uma experiência dele. Ele tentou pegar um táxi, ele estava atrasado para um determinado, compromisso, e ele viu uma grande dificuldade, porque ele tinha que se deslocar até a rua X para tentar achar um táxi O Y, ponto de táxi? para tentar de alguma forma chegar. E a pergunta que veio: "Por que ele não vem até mim? Por que eu tenho que ir até ele? Por que eu não posso saber em quanto tempo ele chega?" Por que que eu não posso já mensurar mais ou menos quanto eu vou pagar até aquele destino? E aí começou-se a entender uma dor. Veja, foi uma dor que ele teve e que gerou uma inovação, que nós podemos até depois falar um pouquinho, radical. Uma coisa que, Ele disrupta foi daquilo além que ele dos deu. táxis, né. Exatamente. E aí veio essa solução, mas investigando muito a partir de uma dor. Então nós vimos exatamente isso. Interessante. Mas vamos voltar então nas fases. Ótimo. Como que ele então
quais são as fases principais? Ele começa ideação Isso, e daí segue, perfeito. Então até chegar lá no produto pronto, vamos dizer assim, exatamente. né. Então ele validou que aquela dor é real. Não, realmente Tá. é uma situação que acontece com muitas pessoas, e há uma oportunidade de mercado aqui. Eu tenho uma ideia, e aí cabe um ponto também, Aníbal, até tirando um mito aqui, muitas pessoas acham que para eu ter uma startup eu preciso ser um programador. Não, eu preciso entender profundamente de tecnologia. É bom que se entenda, mas também nas startups tecnologia é o meio e não o fim. Então você pode reunir uma equipe, você pode estar em lugares, você citou uma palavra interessante que é o ecossistema. Hoje nós temos apoio de diversas formas. Eu posso ir numa incubadora de startups. O que é uma incubadora de startups? É onde eu tenho essa ideia e eu tenho ali todo um suporte. E nós temos, e cabe aqui dizer, incubadoras que são subsidiadas pelo próprio governo do estado, que são gratuitas, são programas de 6, 12, 18 meses, onde eu vou passar por um processo para aquela ideia sair do papel. Então, falando da fase, eu pego essa ideia e agora eu começo a prototipar algo para testá-la. O teste, também mais uma característica, Aníbal, desse ambiente de startups, ele é muito necessário. Eu não pego uma ideia e já gasto milhões e agora eu tento ver se ela deu certo. Não, nesse modelo, de uma forma barata, eu testo para ver se aquele problema é real e se eu conseguir minimamente fazer uma solução. Se eu conseguir, aí eu escalo. Essa mínima solução é o chamado MVP. Exatamente, que é o mínimo produto viável. Sendo bem simples aqui, eu pensei numa ideia, por exemplo, de um suporte terapêutico em teleatendimento para uma pessoa do interior, por exemplo. Às vezes não tem um terapeuta lá naquele interior, mas eu consigo virtualmente atendê-lo de uma forma escalável. Esse é o produto final, é a ideia final, é como ele seria. Mas e qual é o mínimo produto viável? Qual a partícula menor que eu consigo testar aquilo? Será que é um telefonema para a pessoa do interior? Será que eu vou começar aí trazendo um caso? Nós tivemos aqui no próprio Brasil um concorrente da Uber, que é a Easy Taxi. Você conhece muito bem a história É do do Thales Thales, Gomes, né. exatamente. Quando ele teve aquela ideia, mesmo problema que ele viveu, eu não consigo me deslocar com táxi, como é que eu venço? E ele tentou uma nova ideia, e em vez de ele criar um aplicativo e desenvolver uma solução, ele fez um mínimo produto viável. Ele então criou um formulário no Google, distribuiu esse formulário em grupos de WhatsApp com pessoas: "Olha, nós temos aqui uma nova ideia, se você quiser chamar um táxi, você não precisa mais ligar na cooperativa, você não precisa ter o número, preencha o formulário aqui dizendo onde você está, que em X minutos nós podemos enviar um carro." Ele começou com uma planilha de Excel. Exatamente. Então ele analisava a pessoa, enviava ali naquele formulário os dados, ele mesmo observava ali na planilha, ligava lá na cooperativa: "Ó, manda um táxi na rua X, para buscar o fulano." E aquilo ali ia, e nisso ele ia mensurando, e ele viu: "Não, é viável, agora eu preciso sair da planilha." Essa viabilidade aí, assim, na prática, então, ele atendeu o interesse do taxista, Exato. ele atendeu o interesse do usuário, e ele disse: "Agora eu crio então, a partir desse MVP, vamos dizer assim, desse produto viável, desse mínimo produto viável, eu crio então a tecnologia para abarcar tudo isso". Aí Exatamente. E é tem um uma termo fase seguinte. inclusive, né, que nós chamamos de Product Market Fit, que é um fit entre o produto e o mercado. Eu consigo fazer algo que atende bem as 2 coisas. Eu tenho um produto bom e eu consigo que esse produto solucione um problema do mercado. É o sonho de qualquer startup. Quando ela chega, quando ela valida, quando ela está nesse processo de prototipagem, ela alcança isso, aí é uma certeza de que ele, eh, pode ter sucesso. É o sonho e a busca de qualquer negócio. Eu tenho um produto que é viável, que eu consigo manter os custos, que eu consigo desenvolver, mas eu também alcancei o desejo do mercado. É aí que nós temos que chegar. Nessa trajetória, Mel, que eu imagino que como é um produto, inovador, ele precisa testar, Exato. ele precisa errar, ele precisa, eh, até usa-se uma frase, né, teste rápido e acerte rápido, vai pivotar, né, mudar de direção e tal. Você se lembra de alguma situação, assim, prática, que alguém nesse momento, ele teve que tomar uma decisão de fazer uma mudança
no aplicativo que ele estava criando ou na empresa, nesse modelo de negócio de startup? Sim, isso é muito importante e natural. Você falou uma expressão que é muito importante, pivotar. O que é pivotar para aqueles que estão em casa nos assistindo? Entendo. Dentro desse processo, como eu aprendo muito rápido, eu tenho oportunidade de mudar de rota. Isso é muito importante. Enquanto em negócios tradicionais, Aníbal, eu gasto muito dinheiro e eu não tenho evidências claras de para onde eu estou indo, é difícil você fazer grandes mudanças. Agora, nas startups, como eu erro rápido, às vezes até barato, porque eu fiz um mínimo produto viável, eu aprendi bastante, gerei dados e agora eu tenho oportunidade de, com isso, aprender e tomar uma nova decisão. Não, não é para cá. Então, nós vemos, por exemplo, no meio das startups, isso acontecer bastante com a mudança de público ou a forma como eu alcanço. Nós temos até algumas siglas, né? É um negócio que, e aí está uma das startups que eu mentorei, da qual ela estava muito focada no público geral, que a gente chama de B2C, que é um negócio para o público aberto, para todos. E ele foi entendendo na jornada que aquilo ali, se ele seguisse, seria muito caro e seria muito o esforço maior. Quando ele, na verdade, descobriu que se ele vendesse para empresas e as empresas depois vendessem para esse público, que é o que nós chamamos de B2B2C, né? Empresa para empresa, para depois para o público, ele ia economizar pelo menos o dobro do esforço e do dinheiro. Então, no meio do caminho, ele falou: não, peraí, deixa eu pivotar aqui. Eu acho que eu vou focar nesse público, nesse segmento, e aqui eu vou ter mais sucesso. E de fato foi um grande sucesso para esse negócio. Foi ali que, na verdade, ele conseguiu se salvar. Porque se ele fosse naquela outra estratégia, ele acabaria morrendo e não teria o recurso suficiente para escalar o seu negócio. Interessante. Bom, ele tem que definir aí um modelo de negócio. Exato. Modelo de negócio. Como é que fica, Mel, o que o mercado oferece em termos de monetização? Ótimo. Eu sei que tem a monetização, tem o investimento anterior, né, depois vem a monetização, mas o investimento, vamos falar primeiro de investimento. Ótimo. No investimento, ele pode fazer o investimento próprio, Isso. né, que vocês dão um nomezinho para isso, É o bootstrap. bootstrap, É. né, ou você busca no mercado, e o mercado, tem bastante oportunidade também. Isso é interessante, Aníbal. Como nos negócios tradicionais nós também temos linhas de financiamento, né? No banco, haver crédito. No meio das startups, nós também temos formas de investir naquele negócio. Inclusive, aí é um grande diferencial. As pessoas acreditam tanto, ou acreditaram tanto nesses modelos que geraram então os investidores privados, né? Nós usamos até algumas expressões, o investidor anjo, que é aquele que ajuda logo no início. Nós temos fundos institucionais, que nós chamamos de venture capital, que é um tipo específico de investimento em startups. Então criou-se ainda nesse ecossistema um grupo de investidores. Mas como você disse, Depois tem o pre-seeds, exatamente, tem né. todos os estágios de investimento, né, que as pessoas investem em estágios específicos, então isso é um recurso muito importante, porque como nós falamos, é um crescimento acelerado. E esse crescimento acelerado, qualquer crescimento precisa de algum investimento, concorda? E então Sim. vem pessoas e financiam e subsidiam aquilo para que você consiga chegar no seu objetivo, em troca de ser um sócio, ainda que minoritário do seu negócio, porque talvez ele invista hoje, você vale R$ 100.000 e daqui 2 anos você vai valer 10 milhões, 20 milhões. E aquela porcentagemzinha que ele comprou, se valia R$ 10.000, pode valer 1 milhão daqui 3 anos. Então é aí que está o pensamento do investidor. Mas Tem você risco, né, tem claro. muitos riscos, né? Mas tem se mostrado um negócio muito próspero esse modelo de investimento. Mas como você disse, eu posso também começar sozinho, às vezes com a minha criatividade, pouco recurso, e aqui cabe um pouco. A maioria das startups no Brasil, Aníbal, começam com investimento próprio ou sem investimento, sendo bem sincero. Do pai, da mãe, do tio, do Exatamente, nós jeito temos que ele até as pessoas, né, famílias, amigos, que vêm, põem um pouquinho, acredita naquela pessoa, naquele potencial, e conforme ele vai amadurecendo, conforme ele vai ganhando credibilidade e aquele negócio vai se desenvolvendo, aí os investidores profissionais começam a aportar recursos também para te ajudar nessa jornada e você escalar o negócio. interessante. Bom, como startup, ela tem aí para você que está nos ouvindo, 3 pontos, né, 3 características que são de startup, que é a inovação, não é, a inovação, a escalabilidade, ela precisa escalar no mercado, e também a lucratividade.
Isso é básico para uma startup que fez sucesso. Essa lucratividade ou essa agora monetização, nessa fase, eh, como é que como é que se dá essa fase? Muito bom. Ele começa a monetizar, ele precisa monetizar, agora a coisa tem que dar lucro, vamos dizer assim. Exatamente. Nós vemos nesse mercado modelos, como você falou, modelos de negócio, de monetização. Se nós olharmos o nosso dia a dia, nós estamos cercados por startup, e aqui cabe dizer isso. Ou que foram startup um dia, agora se tornaram Pode grandes citar empresas. algumas aí para Por exemplo, nós falamos de modelo de monetização. O Netflix, por exemplo, que quase todo mundo tem em casa, foi algo que nasceu, nós vemos antes do Netflix, nós tínhamos o Blockbuster, né, as locadoras, sim, aquilo ali tornou-se um modelo inovador, agora o filme está na sua mão, você escolhe, está na sua TV, você compra, ali e em troca disso você paga uma assinatura mensal, então a assinatura é o modelo de monetização do Netflix, onde você paga um valor e ele te dá acesso a algo. Esse é o modelo. Nós temos outro modelo que é bem famoso, que é o software como serviço, ou como a sigla que se fala muito no mercado, SaaS, onde eu também, ao invés de eu comprar uma licença, ou então eu comprar um hardware, uma coisa física ou uma coisa digital, eu na verdade pago um valor para que eu possa usar aquela solução. Então nós vemos uma série de softwares que nós usamos nos nossos computadores, você vê o Adobe PDF, você vê uma série de outros softwares que você simplesmente, consome aquilo sem ter que ter, sem ter que desenvolver. Esse é um outro modelo. Nós temos modelos ligados como o próprio ambiente de serviços. Então, existe uma série de modelos de você monetizar, que é importante que você encontre nesse caminho, Aníbal, este modelo que mais se encaixa com a solução que você está desenvolvendo, para que você possa ter perenidade. Isso é muito importante. Então, hoje, se você entrar na internet, você vai buscar, nós temos pelo menos 35 tipos de modelos de monetização. O mais tradicional que nós vemos no mercado tradicional está ligado àquela compra e venda, é um serviço, é uma consultoria. Agora, quando nós vamos para o lado inovador das startups, nós temos mais de 35 modelos de forma de ganhar dinheiro com aquelas soluções. Então é muito importante, muito acertada a sua pergunta, porque faz parte daquele que quer ter uma startup entender os modelos do mercado. bom, então ele começou a monetizar e agora ele vai para escalabilidade. E aí, como é que se dá essa escalabilidade? Ele quer espalhar o negócio? É isso É, mesmo. A escala, é importante dizer isso àqueles que estão em casa, é justamente esse modelo. Eu consegui chegar num produto, lembra daquele product market fit? Eu consegui gerar um produto que atende uma necessidade de mercado. Agora eu preciso fazer aquilo chegar em todos os consumidores possíveis. Se nós olharmos, por exemplo, uma outra startup brasileira que é um sucesso, é o Nubank, né, que foi uma fintech, sim, agora é um banco. Ele passou todas essas fases que nós falamos. E houve um momento da escala, onde agora o Nubank precisava chegar no celular de todos os brasileiros. Eu quero disputar com os bancões que nós chamamos, os bancos tradicionais. E é um período onde geralmente nós precisamos de bastante recursos financeiros para fazer essa escala ela ser gerada. E aí entra os grandes investidores, como você falou, uma série de investidores que aportam. E aí nós estamos falando até mesmo, Aníbal, de valores milionários ou bilionários, porque é um momento onde geralmente, aqui um passo atrás, é importante dizer, quando se cria um negócio inovador, não é bom que você pense apenas em um público muito pequeno. Ah, eu vou resolver a dor de talvez 50.000 pessoas no Brasil que têm essa necessidade. Eu lembro de um caso, inclusive, uma startup que eu mentorei, onde ela resolvia o problema a respeito do algodão. Nós temos fábricas têxteis, né, uhum, e ela conseguiu desenvolver um algodão colorido, de uma cor específica, com um material muito bom, mas quando ele olhou o mercado, a demanda que havia era um grupo muito pequeno de fornecedores ou indústrias. Era uma ideia muito interessante, era uma necessidade, mas era a necessidade de um público pequeno. E qual é o não escala. problema? Exatamente, você tem um teto. Agora imagine se eu tenho o Uber, por exemplo, voltando aqui, quase todo mundo precisa disso, né? Pelo menos no Sim. público adulto. Então, o meu público agora passa para bilhões de pessoas. E aí, nessa etapa da escala, é importante agora eu ter estratégias para alcançar o máximo de pessoas. E o elemento principal que vai ajudar é a tecnologia.
que vai conseguir fazer com que isso escale para este grande grupo de pessoas. Então é importante observar tamanho de mercado nesse segmento. Eu imagino, Mel, que do que você está falando, bilhões de pessoas, deve ser o sonho talvez de muitos criadores de startups, né, e tal, mas certamente o risco é maior Justo. quando ele chega nessa fase. Essa startup mais abrangente, essa tecnologia que vai abranger muito mais pessoas, o risco deve ser maior, a concorrência, os outros que funcionam no mercado de forma semelhante. Então, ser um Uber não é uma coisa simples, ser um Nubank também não é uma coisa simples, né, mas tem muita oportunidade de pequenos negócios. Como você citou aí agora do algodão, né, não escalou, mas ele tem ali uma oportunidade, e outros SaaS, né, que são, Uhum. vendidos no mercado, há muitas oportunidades. Mas vamos falar um pouquinho de desafios. Ele vai criar o MVP, que momento que é, tem dinheiro, não tem dinheiro? Se você tiver até alguma experiência prática que você lembra, para ilustrar para aquele que está pensando em entrar nesse segmento aí, ou criar alguma coisa, fala para nós. Muito bom. Qual o conselho? Se você quiser até virar para a câmera aqui e falar Ótimo. com quem está, nos ouvindo, é bom. Muito bom. Quando nós falamos de des Conselho. como você disse, é uma jornada que não é fácil. Como qualquer empreendedor, você tem os seus grandes desafios. Nesse processo, Aníbal, alguns dos desafios que nós mais percebemos é o time. Hoje é muito difícil você fazer isso sozinho. É muito importante você ter sócios, pessoas que nós chamamos dos fundadores, e você ter fundadores corretos, que vão complementar aquilo que você não é bom por vezes. Talvez, como nós dissemos, você não é bom em tecnologia, mas você pode pensar em ter um sócio que vai trazer tecnologia para poder te ajudar nisso. Então, ah, muitas vezes as pessoas tomam decisões que podem ser erradas. Sócios que às vezes é um amigo, é um familiar que gosta, vamos fazer junto. E lá na frente, quando talvez essa ideia ela sai do papel e ela se desenvolve, ali pode gerar um grande conflito. E nós vimos muitas startups, Aníbal, que morrem por causa disso, por uma sociedade que foi feita errada, não tinha a pessoa correta, porque sociedade é um casamento, e Sim. você sabe isso muito bem. Então esse é um ponto para se observar. Um outro ponto que você colocou é muito importante, eu quero reforçar isso, e falando desde o início da minha fala, por isso que nós focamos muito em resolver um problema relevante, porque mais de 40% dos negócios morrem deste segmento por não atender uma necessidade real do mercado. Isso é um dado, que precisa ser levado em conta. Às vezes eu tenho uma boa ideia. O fundador analisou mal, vamos dizer assim. Exatamente, eu acho que eu resolvo a dor, eu conversei com algumas pessoas, mas quando eu chego lá na frente, na verdade, aquilo ali não é a realidade. E nós vemos muitas startups que morrem por causa disso. Então é importante que se observe e faça um bom dever de casa. Realmente é um problema real e eu consigo agora gerar uma solução. Temos diversos outros desafios nessa jornada, mas é algo gratificante, que vale a pena, e a jornada em si de aprendizagem é, é é muito importante. Um ponto final dessa fala, você falou um aspecto interessante. Há um movimento, Aníbal, você comentou, existem negócios que vão chegar ao bilhão, mas existe uma grande parte de startups que não chegam lá, mas que resolvem problemas reais. E se você se contenta com essa escala, se você gosta da ideia, talvez você é mais apaixonado pelo problema do que por uma grande escala, não há nenhum problema. Você pode ter uma startup que resolva algo específico. Nós vemos um movimento agora, inclusive, chamado de micro SaaS, que são softwares que resolvem microproblemas, algo muito pequeno numa jornada de uma necessidade, e está tudo bem, porque ele agora entrou num subnicho, num segmento muito pequeno, mas ele está sendo super assertivo e resolve uma dor de determinado grupo. E nisso ele está tendo sucesso e ele consegue desenvolver o seu negócio. Então, existe uma série de oportunidades aí que podem ser exploradas. Muito bem. Melk, aqui muita experiência, né, transmitida, conselhos e tal. Eu imagino que quem, quer criar uma startup, ele não pode fazer isso sozinho, porque Exato. ele precisa de tecnologia, conhecimento, experiência transmitida. Talvez alguns já criaram o mesmo negócio, né, em outros países ou em outros estados aqui do Brasil. Então, a busca por conhecimento antes de dar o pontapé inicial, de colocar os primeiros
recursos, seja tempo, seja recurso financeiro, certamente é muito importante. Muito. E nós vemos hoje, só contribuindo com a sua fala, há um ecossistema montado. Hoje você não precisa fazer sozinho. Como falamos, Tem muito apoio, somente né? nós temos a incubadora, se você está na parte da ideia. Se você já desenvolveu um pouquinho a ideia, você tem as aceleradoras de startups, que é aquela que te ajuda a acelerar mesmo. Nesse contexto, você tem mentores de startup. Se você precisa de dinheiro, você tem os investidores de startup. Se você já virou uma grande startup, você tem grandes fundos que compram isso. Então, há, existem os conselheiros, né, que participam da organização, estão no dia a dia com você. Então, hoje o mercado está maduro, e você tem uma série de recursos para te ajudar, não só físicos, às vezes muitos deles virtuais, que podem inclusive ajudar na geografia. Então, não podemos perder essa oportunidade atual. Excelente. Melquisedeque Macedo, o tempo nosso está se encerrando, né, o tempo aqui do nosso programa, mas eu já deixo para você aqui o convite para nós fazermos um próximo na sequência, Será um prazer. e nós falaremos de um tema bem interessante, que é a aplicação de tecnologias novas para pequenos e médios negócios. É isso E mesmo. vamos contar contigo no próximo programa. Agradeço a oportunidade, é um prazer e mais uma vez eu esforço. Aquele que está aí ouvindo, busque mais informações e certamente você vai se apaixonar por esse tema e pode ser que você seja um novo startupeiro, que é aquele que desenvolve uma startup, um empreendedor desse segmento. Muito bom. Mel, que nós sempre deixamos aqui um texto ao final, e vamos ler um texto aqui para aquele que está nos acompanhando, que está em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que nos diz assim: nós falamos muito de dinheiro aqui, startup, às vezes a pessoa pensa em unicórnio, né, aquele empresa que vira US$ 1 bilhão e tal, este texto da palavra nos faz uma lembrança interessante. Diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram de si mesmos com muitas dores. Então vejam, ganhar o dinheiro, montar sua startup, não é um problema, mas amar o dinheiro, o amor ao dinheiro, é uma raiz de males. E fica essa palavra, essa lembrança aqui da parte do Senhor, para que nós possamos também meditar naquilo que são os recursos que vêm da eternidade. Nós encerramos aqui esse programa e continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos um abraço a todos.